Conheça Matthew Brown, descendente de uma família super rica. No entanto, devido a certos vícios, Jacob matou-o. No entanto, após a sua morte, foi escolhido pelo grande sistema de vilões e renasceu novamente, tornando-se um antagonista. E se assim fosse, então queria ser o mais elevado e o mais destacado deles. Achou muito divertido desempenhar o papel de vilão. Matthew estava a andar pela rua quando foi subitamente atacado. O principal apresentou-se como o senhor do palácio do rei dragão, Jacó. O tipo ficou surpreendido. Este é mesmo o rei dos dragões, mas do que é que ele precisa? Disse que saiu da cidade de propósito, mas este cãozinho rico tentou apoderar-se da sua mulher e por isso mereceu a morte. Ignorando o pedido de misericórdia, o rei enfurecido matou o seu adversário com um só movimento. A alma do protagonista, observando de cima, não estava preparada para desistir assim da sua preciosa vida. Foi recebido um sinal. O sistema descobriu que um vilão monstruoso acabara de morrer. A rapariga, ao ver o morto, decidiu que deveria ser ele. A transferência do sistema superior do grande vilão iniciou a sua ativação. O download está completamente concluído. O rei dragão discutiu com a sogra, dizendo que ele próprio poderia resolver os problemas da sua mulher e que não havia necessidade de envolver estranhos. Ao que ouviu em resposta que era um lixo, que só sabia lavar e cozinhar e não conseguia resolver a questão da dívida de 10 mil milhões de dólares da família. Observando a cena, a personagem principal percebeu que tinha renascido. Olhando para o relógio, verificou que tinha regressado meia hora antes de morrer. De repente, apareceu um holograma diante dos seus olhos, no qual viu que o sistema superior do grande vilão foi ativado. Foi emitida uma nova tarefa, que era sobreviver. O cronômetro começou a contagem regressiva. Catherine, a esposa do rei dragão, ao ver o aspecto pálido de Matthew e o suor a aparecer-lhe no rosto, ficou preocupada com a sua condição e perguntou-lhe se estava bem, o que o seu marido claramente não gostou. Lembrando-se da causa da sua morte, o jovem gritou de raiva e medo para que Catarina não se agarrasse a ele. A mãe da menina correu para eles com um sorriso bajulador e pediu ao convidado que não se zangasse, pois o genro perdedor não valia a pena. Então, ela virou-se para Jacob, a quem odiava, e disse com raiva que o Sr. Brown era uma pessoa muito boa e ele ajudou a sua família a resolver os problemas com 10 bilhões. E a sua filha decidiu voltar a casar, e a sua escolha recaiu sobre esse herói. O genro ouviu perplexo e depois disse que se tratava de algum tipo de erro, porque aqueles 10 mil milhões foram investidos por nada mais nada menos do que ele, que é o rei dos dragões. Nesse momento, recebeu uma bofetada na cara da sua mulher, acusando-o de mentir, pois ter o mesmo apelido não lhe dá o direito de falar sobre a sua ligação ao rei. Matthew ficou apavorado, pois tudo se estava a repetir novamente, o que significa que iria morrer novamente em breve. Implorou mentalmente para que a rapariga escolhesse as expressões e não largasse as suas mãos. Catherine apontou para a porta e disse ao ex-marido para sair de casa e não ir mais para a família. O personagem principal estava desesperado, o que não conseguia esconder. As mulheres perceberam a sua reação como raiva e tentaram convencê-lo a não sujar as mãos com uma pessoa tão inútil. E a rapariga convenceu-o de que já não sentia sentimentos pelo ex-marido. Assim que Jacob curvou a boca num sorriso, 3 marmanjos apareceram imediatamente e curvaram-se perante ele, e ele anunciou que não iria esconder mais nada, e estava a declarar abertamente que era o rei dos dragões. Segundo os rumores, o Palácio do Rei Dragão é a organização estrangeira clandestina número 1, possuindo um enorme poder e um estatuto respeitado, com 3 preciosos trabalhadores sob o comando do rei. Rockwell, responsável pela riqueza, ameaçou que se alguém presente ousar desobedecer ao seu mestre, o contrato de 10 mil milhões será imediatamente cancelado. Cassius, o responsável, acrescentou que bastava um telefonema seu para que as famílias Brown e Wilson desaparecessem da cidade. O enfurecido Drake, responsável pela vida, gritou bem alto que assim que o Rei Dragão desse a ordem, os mataria a todos de imediato. Matthew viu-se novamente num beco sem saída. O personagem principal pensou freneticamente em como sair da situação. Aproveitando a confusão do seu concorrente, o líder do palácio disse com um sorriso que não aceitaria um pedido de misericórdia, mas estava pronto para dar uma morte digna. Recompondo-se, o tipo respondeu que não tinha qualquer intenção de implorar misericórdia a ninguém. Ao que ouvi as palavras do inimigo, que dizia que a família rica era como um grão de pó comparada com o palácio do Rei Dragão,
mas foi recebida pela voz confiante do adversário, ameaçando com um chamamento que poderia exterminar o palácio e tudo o que lhe estava relacionado. Esta afirmação fez Jacob rir. Começou até a perguntar-se quem tinha tanto poder e autoridade. Passados 15 minutos, o esquadrão de forças especiais Red Shield, liderado pelo comandante, invadiu a sala. Numa questão de minutos, todos os preciosos funcionários do grupo foram presos. A última acusação foi feita contra o rei, que é o líder de uma organização estrangeira ilegal, que há muito está na lista vermelha internacional com uma ordem de captura. Ao sair, o comandante disse a Matthew que uma recompensa por reportar no valor de $500,000 para cada participante seria creditada na sua conta. O rapaz agradeceu a cooperação mutuamente benéfica. Um parabéns apareceu no ecrã pela conclusão bem-sucedida da tarefa e pela recepção bem-sucedida de One Ponto de Orgulho do Céu. De tudo isto, o grande vilão percebeu que, tendo terminado com o orgulhoso Filho do Céu, poderia apropriar-se do seu ponto de orgulho, mas ainda não compreendia o que isso lhe daria. Imediatamente, viu que o sistema tinha obtido o dedo dourado do Rei Dragão, que dá a verdadeira energia dos 9 dragões. Por isso é um pouco semelhante a derrotar um monstro e obter tesouros. Dos 2 botões selecionados, Matthew escolheu aquele que oferecia separar essa energia do proprietário e atribuí-la a um novo proprietário. Nesse preciso momento, Jacob caiu, sentindo-se esgotado. Tendo abraçado a esposa do rei, o vilão principal ficou feliz por ter conseguido evitar a sua morte e permanecer um vencedor. E a rapariga estava com medo de se mexer, porque Matthew foi capaz de derrotar até o poderoso Rei Dragão. A mãe de Catarina começou a pedir ao jovem que cumprisse a promessa que tinha feito anteriormente de ajudar a família a evitar a falência, ao que ele disse que tudo dependeria da filha. Pensando que a salvação da sua família dependia apenas dela, a menina compreendeu a necessidade de fazer tudo o que o senhor rico desejasse. Ela considera-o inconstante, pervertido, cruel e arrogante, o que significa que a sua vida está arruinada. No entanto, ela usou toda a sua vontade para esconder a sua hostilidade e fez silenciosamente um pedido para salvar a sua família, ao qual ouviu com sentimento, mas apenas se cumprisse o seu desejo. No momento em que ela estava interessada em saber exatamente o que ele queria dizer, Matthew viu o grau de disposição dela em relação a ele menos 100, o que caracterizava o ódio. Mas a nova missão secundária dizia que o vilão deve capturar Catherine, e ela será concluída quando o grau de favor chegar a 90, e a recompensa por isso é 1 ponto de orgulho dos céus, talento empresarial. Como conseguir isso se agora for negativo? A pobre menina estava disposta a fazer tudo pelo bem da sua família. Por isso fechou os olhos e preparou-se para o beijo. Olhando para ela, a personagem principal disse com raiva que deve ser difícil bajulá-lo enquanto sente uma repulsa tão forte. Mas Catherine abanou a cabeça com medo, negando os seus palpites. Acusou-a de engano e anunciou a sua nova decisão. Agora falava-se que estava pronto para comprar a empresa deles por 100 mil milhões. As mulheres ficaram em choque com tal declaração. O nível de favorecimento desceu para menos 120. E o presunçoso Matthew disse casualmente que lhes estava a dar tempo para pensar em tudo, após o que estava à espera que a beldade em sua casa assinasse o contrato. O sistema passou a dar sinal de alerta sobre uma descida acentuada do indicador, apelando ao proprietário para mudar de estratégia. Ao que ele respondeu que sabia melhor como tratar as mulheres. Um carro desportivo vermelho parou em frente a uma enorme aldeia na costa. Foi Matthew quem voltou para a sua casa. Parado junto ao portão, começou a ligar a Elizabeth. Não ouviu porque estava a cozinhar na cozinha e naquele momento cortou o dedo. Sem esperar, entrou em casa, onde foi recebido por uma doce menina, que pediu desculpa por não ter tido tempo para ir buscar água para o banho, pois não o esperava tão cedo. O grau de disposição foi de 90, que corresponde ao sentimento de estar apaixonado, e o medo a rondar os 80 indicava susto. Vendo os números, o personagem principal ficou sinceramente surpreendido por Elizabeth estar realmente apaixonada por ele. Mas que tipo de medo era este, e com o que estava relacionado? Ele ainda não compreendia. Por isso percebeu que algo estava errado e perguntou o que estava errado com a mão dela. A menina encolheu ainda mais de medo e disse baixinho que estava tudo bem, não se preocupe. O jovem recordou a crueldade com que a tratou uma noite. Gritou com ela, disse que não estava com disposição e que ela devia ir ter com ele com urgência para lhe aliviar a tensão.
Os seus olhos assustados e cheios de horror apareceram à sua frente. Tendo recebido a experiência da ressurreição, recorda o que fez antes e descobre que corresponde plenamente ao papel de vilão que lhe foi atribuído. Tentando amenizar a situação, o rapaz pediu para lhe preparar uma sala de meditação. A menina foi obedientemente fazer o que lhe foi ordenado, e Matthew cuidou dela, e pensou que, em gratidão pelo seu amor sincero, a trataria bem e não permitiria que ela vivesse com medo, apesar de a ter recebido como pagamento de uma dívida. Deixado sozinho, começou a praticar meditação. A heroína que o observava alegrou-se com a sua escolha inconfundível. Ficou satisfeita com tamanha rapidez de cultivo, pois falava do dom especial deste homem. Depois, o seu olhar pousou no pendente pendurado no pescoço de Brown. Ela pensou que este pedaço de jade era um bom lugar para se esconder das inspeções dos deuses errantes. Após terminar a sua meditação, Mateus reparou no grande poder da energia dos 9 dragões que recebeu. Com a sua ajuda, limpou a medula óssea, os tendões e acalmou o corpo. Provavelmente foram retiradas impurezas nocivas do corpo, como está escrito no livro. Vendo que o dono tinha terminado, Elizabeth ofereceu-lhe timidamente um cheirinho da sopa. Em resposta, o rapaz começou a mostrar-lhe o seu corpo, dizendo que provavelmente seria difícil para ela resistir a tal coisa. Mas vendo o embaraço da menina, começou a comer a sopa, dizendo que estava apenas a brincar. Depois começou a pedir para soltar a rapariga que ele trouxe ontem à noite, porque o irmão mais velho desta rapariga é soldado e vai vingar-se. A voz estava animada. Elisa estava sinceramente preocupada com Matt, que por sua vez estava calmo e não percebia o que lhe diziam, e por isso preparou-se para tomar banho após o treino. A doce e gentil rapariga queria acreditar que o seu mestre não faria mais mal. À saída do banho, a personagem principal ainda não conseguia perceber de quem Elizabeth acabara de falar. Aproximando-se do espelho, viu ao fundo uma cama com alguém nela. Uma menina dormia na cama, mas o dono da casa não se lembrava de quem era nem de onde vinha. Adivinhou que a sua devota Elisa estava a falar sobre ela. Aos poucos começou a recordar-se, na noite anterior, de como estavam a relaxar no clube onde o seu convidado trabalhava como dançarino. Desta vez estava com Lucas, que é um dos 4 jovens ricos da cidade com quem discutiram sobre Sofia, dizendo que à primeira vista ela parece uma recém-chegada inocente e não pertence aqui. Não esperava que o seu camarada lhe mandasse realmente a rapariga. A aproximação do orgulho do céu, o rei dos soldados, foi detectada, e o sistema emitiu uma tarefa para sobreviver. Correu para o monitor, de onde conseguia ver todo o perímetro da casa. Na verdade, alguém invadiu o seu território e está a lidar com os guardas de forma arrojada. Matthew observou enquanto, um a um, os seus homens diminuíam cada vez mais. As qualidades de luta do convidado indesejado estavam fora de questão. Terminada esta última, o lutador olhou em redor da área, decidindo para onde ir a seguir. O seu nível de agressividade estava no máximo, e o vilão decidiu que desta vez tudo era muito mais complicado. Entretanto, Mason já tinha entrado na casa, e também lidou rapidamente com os seguranças de serviço lá dentro. Gritou furiosamente e chamou o cobarde Mateus, que acabara de descer até ele perguntando quem tinha coragem para entrar em sua casa, ao que o rei dos soldados respondeu que tinha vindo buscar a sua irmã Sofia. O irmão enfurecido ameaçou que, se pelo menos um cabelo caísse da cabeça da irmã, prometeria uma morte dolorosa a esta rica aberração. Mas a personagem principal, não querendo demonstrar horror e medo, perguntou que tipo de coisa peluda era aquela que se atrevia a gritar e a ameaçá-lo. Irritado ainda mais, o guerreiro avançou em direção a Matthew com os punhos como marretas. Ele, por sua vez, defendeu o golpe. O personagem principal ficou impressionado com esta força, pois se fosse o mesmo, teria sido morto com um golpe. Depois foi surpreendido por um ataque repetido, durante o qual Mason admitiu que não esperava que o fraco levasse um golpe. Aparentemente, ainda era mais forte do que o resto das crianças ricas e inúteis. Mas isso não dá o direito de tocar na irmã mais nova. Não se sabe como e quando teria terminado se as meninas não tivessem aparecido na sala. Uma pediu ao irmão para parar e a segunda gritou que tinha percebido tudo mal. O irmão exigiu explicar tudo antes de matar o filho rico. Sofia contou como foi intimidada por bandidos ontem à noite. Elizabeth salvou-a e o Sr. Matthew não teve nada a ver com isso. E ela simplesmente acordou. Ninguém nesta casa a magoou. O soldado não conseguia acalmar-se. E agora, voltando-se para Elisa, disse com desagrado que nestes casos as pessoas deviam ser levadas para o hospital
e não para casa. A rapariga refletiu a sua observação dizendo que é doutorada em ciências médicas. Incapaz de se reconciliar, o irmão continuava a dizer coisas desagradáveis, e agora o seu argumento era que não existem pessoas ricas decentes. Ora, Matthew ficou furioso. Gritou que não conseguia distinguir o bem do mal, que o seu bisavô era o honrado fundador do país, o seu avô serviu na fronteira, o seu pai trabalhou arduamente para governar esta província, e a sua mãe paga milhões em impostos. E por que raio devia ele ousar denegrir 3 gerações da sua família? O último discurso envergonhou muito o rei dos soldados. As meninas também ficaram encantadas e surpreendidas com os factos revelados. Sofia correu para o irmão e implorou-lhe que pedisse desculpa ao mestre. Mason admitiu o seu erro e pediu perdão. Agarrou a mão da irmã e correu em direção à saída quando a voz do dono os deteve. Voltando-se para o casal, perguntou quem permitia a saída, o que surpreendeu o soldado. A personagem principal perguntou como poderia o jovem simplesmente ir embora, sem prestar atenção ao facto de ter ferido gravemente os guarda-costas do hóspede. Apercebendo-se da sua culpa, prometeu reembolsá-los pelo valor do tratamento. Matthew afirmou indignado o facto de a irmã ter fugido e se ter tornado dançarina para ganhar dinheiro, o que significa que provavelmente alguém em casa deles precisa muito. Então, de que tipo de compensação podemos falar? Sem saber do trabalho de Sofia, o irmão ficou desanimado, e a menina explicou que viu o quanto ele trabalhava para pagar a operação da mãe e queria ajudar um pouco. O tipo pediu para não gozar com os pobres, porque, como sabem, não se deve renunciar à bolsa e à prisão. Brown disse que não só não iria gozar com eles, como também queria cancelar a indemnização pelo tratamento, e também estava pronto para dar 1 milhão se o rei dos soldados concordasse em ser o seu guarda-costas. Tal proposta ofendeu o guerreiro, pois ao sair do quartel jurou nunca mais servir por causa de dinheiro. A sua irmã interrompeu-o, dizendo que a conta do tratamento da sua mãe não se pagaria sozinha, e a operação não poderia ser mais adiada. Sóbrio com as palavras da irmã, Mason mudou de tom e concordou, mencionando o facto de ver uma boa pessoa no seu futuro mestre. A tarefa está concluída. A recompensa é uma lista completa dos atributos do rei dos soldados, que inclui tática, combate, tiro, escalada, salto de paraquedas, direção, reconhecimento e muito mais. Mas como o grau de devoção é de 20 em 100, os pontos de orgulho não estão disponíveis. A verdadeira energia dos 9 dragões combinada com os atributos do rei dos soldados é simplesmente invencível. Se a recompensa aleatória é assim tão incrível, então os pontos de orgulho do céu extremamente difíceis de obter devem ser simplesmente impressionantes. Os convidados curvaram-se respeitosamente, agradecendo mais uma vez pelo seu benfeitor e prometendo retribuir com gentileza. O nível de lealdade do Mason é de 20, dúvida. O mesmo indicador para a menina era 60, adoração. Foi recebida uma nova tarefa. O grau de favorabilidade do lado oposto deve ser 95. A tarefa paralela é capturar a orgulhosa filha do céu Sofia. A recompensa mais 1 ponto do orgulho do céu. O talento para avaliar tesouros. O arquivilão sentiu-se estranho ao olhar para uma rapariga tão ingênua. Os moradores da casa saíram para se despedirem dos convidados e, por último, Elizabeth convidou Sofia para ir ter com eles com mais frequência. Matthew agradeceu sinceramente a sua dedicada Elisa pela sua ajuda. Caso contrário, Mason tê-lo-ia feito em pedaços. A menina afirmou com firmeza que esta era a última vez. Sabe bem que ele é péssimo, mas não deve ultrapassar limites. O grau de carinho é 8, carinho. O indicador diminuiu e o estatuto de apaixonado desapareceu, o que chateou o rapaz. Ele queria dizer-lhe que hoje ela realmente o entendeu mal, mas não o fez. Ouviu-se uma voz de mulher no quintal gritando para se despachar e levar a minha mãe ao hospital, e depois correr para o atendimento do Sr. Brown, pois não tinha como chegar atrasada no primeiro dia. O irmão ficou insatisfeito com o aumento do interesse por Mason e disse à irmã para ter cuidado, pois ele tinha má fama. Mas Sofia não queria acreditar em nenhum rumor, porque na vida ele parece muito decente. Um rugido agudo interrompeu a conversa. Austin chegou com equipamento e ia demolir o edifício, pois o prazo de mudança tinha expirado e estava pronto para enterrar em ruínas quem não tivesse tempo para se mudar. O rei dos soldados não se assustaria com tais palavras. Convidou aqueles que estavam prontos para demolir o edifício na sua presença a sair. A menina disse que não se importavam de se mudar, mas a taxa de mudança proposta era várias vezes inferior à normal. A mãe,
querendo evitar problemas, veio e pediu para não discutir com os filhos. Ainda são pequenos e não percebem nada. Por isso promete que a família se vai mudar imediatamente. Mas Austin já estava tão zangado que pontapeou a velha e ela caiu no chão. Mason estava fora de si de raiva. Queria despedaçar aquele que ousasse ofender a sua mãe, mas ameaçou colocar o jovem atrás das grades se levantasse a mão contra si. Austin continuou a provocar o soldado, ameaçando matar a irmã e a mãe. O jovem mal se conseguia conter, pensando que não poderia ir para a prisão, pois assim os seus familiares ficariam sozinhos, e o inimigo, que estava furioso, gritou, gritando para lhe bater. E conseguiu o que pediu. Só que o golpe veio de Mason. Alisando os cabelos, disse que não podia ver mais o seu guarda-costas sofrer. A Sofia ficou feliz por ver o Sr. Brown novamente. Quando questionado sobre o que estava a fazer em casa deles, o personagem principal respondeu que não podia esperar mais que ele aparecesse para trabalhar e decidiu visitá-lo pessoalmente. Austin, que acordou com o golpe, deu um salto, à procura de quem se atreveu a acertar-lhe. E imagine a sua surpresa quando viu Matthew. Com evidente lisonja, começou a perguntar o que tinha trazido o Sr. Brown até ali, se lembrava dele, porque era membro da família Wilson, e já tinha engraxado os sapatos do senhor. Então é por isso que este tipo agressivo lhe pareceu familiar. Austin continuou a bajular, dizendo que como não o reconheceram, significa que será rico, e acrescentou que é dono de si. Sofia não compreendeu por que é que o jovem senhor era tão simpático, ao que ouviu do irmão que todos estes ricos são iguais. Nesse momento, Mateus bateu com toda a força no bajulador que estava à sua frente. Disse-lhe para não ousar considerá-lo seu, pois só uma criatura se podia dar ao luxo de bater num homem idoso. Tossindo sangue, Austin disse com voz séria que, como se atreveu a levantar a mão contra ele, sabendo quem era, significa que declarou guerra à família Wilson. Enxugando as mãos com um lenço branco engomado, o vilão principal disse que isso não o incomodava minimamente. Com as suas ações, despertou ainda mais simpatia nos olhos de Sofia, e Mason notou que, embora o cavalheiro seja teimoso e orgulhoso, é justo. O arquivilão sabia que para subornar uma pessoa não há melhor forma do que transformar-se perante ela. Ou seja, fingir que desta forma, o favor da rapariga é 70, a admiração, e a lealdade do irmão é 50, gratidão. Vendo que o Sr. Brown se mantinha inflexível, Austin não teve outra alternativa senão pedir ajuda à sua família. Sophie estava preocupada com os problemas que Matthew teria pela frente. Logo após a chamada, um carro parou. Saiu Sanford, o filho ilegítimo da família Wilson, que, virando-se para Matthew, lhe perguntou por que é que estava a interferir nos assuntos da sua família. A personagem principal apenas sorriu ao ouvir isto. Que um filho ilegítimo veio resolver os problemas. Será que não há mesmo mais ninguém? Não querendo suportar o ridículo, Stanford atacou o agressor, mas ficou surpreendido com a velocidade com que o inimigo evitou o seu golpe rápido. De repente, apareceu entre eles a figura de Mason, que abnegadamente correu para defender o seu mestre. Ele ripostou, mas notou a extraordinária força de Sanford. O soldado não achava que a família Wilson tivesse bons mestres em artes marciais. Por sua vez, o segundo também se apercebeu do poder do inimigo e decidiu usar a destreza para vencer. Vendo a técnica fantasmagórica, o rei dos soldados percebeu que não seria capaz de determinar onde estava o verdadeiro corpo do inimigo e fechou os olhos para se concentrar. Assim que Stanford iniciou o seu ataque, Mason defendeu facilmente os seus golpes e ripostou impiedosamente com tanta força que mal teve tempo de recuperar deles. A personagem principal observou pela primeira vez o filho ilegítimo de Wilson em ação e notou que os lutadores lutam em igualdade de circunstâncias, o que significa que este rapaz desempenha um papel importante na sua família. O sistema emitiu informações de que um novo escolhido, Stanford, foi descoberto. O seu título é Azura, é o número 1 na lista de assassinos. Foi recebida uma tarefa para o eliminar. A recompensa por isso é 1 ponto de orgulho do céu. 36 espadas voadoras de lótus sangrento de cristal. Para que o membro da família Wilson possa usar a técnica fantasma combinada com as espadas voadoras, pergunto-me se Mason consegue parar as 36 espadas. Enquanto a personagem principal estava ocupada com os seus pensamentos, Austin decidiu esgueirar-se silenciosamente e ferir a rapariga. Matthew ficou feliz porque, após a transformação, os seus 6 sentidos de percepção foram fortalecidos. E agora tem uma grande oportunidade de melhorar a sua impressão perante Sophie.
Erguendo a mão com uma chave pesada sobre a cabeça da inocente heroína, Austin gritou que, por não quererem obedecer à família, estavam condenados à morte. Nesse preciso momento, Brown agarrou a rapariga e cobriu-a com ele. Sofia não conseguia acreditar que o senhor se colocasse em perigo para a salvar. Mason, que percebeu o que estava a acontecer com o canto do olho, perguntou-lhe se estava tudo bem, mas o seu adversário aconselhou-o imediatamente a não se distrair durante o combate, mas sim a atacá-lo e a diverti-lo. O jovem mestre tranquilizou o seu guarda-costas, entregou o blusão a Sophie e arregaçou as mangas e preparou-se para a luta. Austin, cuja fúria não tinha limites, atacou Matthew com as palavras de que, desde que Stanford entrara na batalha, não tinha outra escolha senão matar o senhor. Antes que pudesse terminar de falar, encontrou o poderoso punho do arquivilão. Embora a habilidade não seja suficiente, o poder de combate cresceu exponencialmente, pelo que alguns ataques foram suficientes para o inimigo ficar imobilizado no chão. E o Mateus nem perdeu um único cabelo. A menina perguntou pelo bem-estar do herói. Ele agradeceu a preocupação e disse que estava tudo bem e ele estava completamente bem. Sophie olhou com devoção nos olhos do jovem e pediu desculpa pelos problemas que lhe tinham causado. E a personagem principal exultou com o cenário ideal. Brown disse que não há necessidade de pedir desculpa, pois mesmo que não fosse a família deles que sofreu hoje, ele ainda não ficaria de lado, pois não permitirá que os fracos sejam intimidados. E enquanto a família Wilson, como um vampiro, é sugando o sangue da sua cidade, não poderá ficar parado. Conseguiu um aumento do indicador de favorabilidade, que aumentou em 20 e chegou a OS8, simpatia. A menina até se esqueceu que o irmão travava agora uma batalha perigosa. Não conseguia acreditar que existisse um homem tão ideal na vida. Enquanto a amante não conseguia tirar os olhos de Matthew, este pensava em como impedir o massacre, pois com tanta intensidade ambos iriam sofrer. Como num momento de magia, chegou um carro do qual Lucas saiu a correr e pediu a Stanford para parar e não se emocionar, pois eram dele. Os jovens cavalheiros sentaram-se à mesa das negociações. Lucas, ao ver Sofia, perguntou se aquela era a mesma rapariga da discoteca, mas foi interrompido pela personagem principal, que lhe disse para falar diretamente ao assunto. O loiro entregou um cheque de 10 milhões e disse que ouviu falar do sucedido e que pessoas de estatuto inferior não sabiam da relação da família Brown com a família Clark e agiram de forma imprudente. O valor que lhe é oferecido cobre a mudança e a compensação. Matthew virou-se para Sophie e disse que a mãe e o irmão não podiam dizer nada agora, por isso cabia-lhe a ela aceitar ou rejeitar a oferta. A menina perguntou timidamente se os prejuízos seriam indemnizados apenas a eles ou a todos os da Cidade Velha, ao que recebeu a resposta que apenas a família, pois para indemnizar todos custaria centenas de milhões. Sem hesitar um segundo, ela recusou, devolvendo o cheque. Até há pouco tempo, o alegre Lucas mudou de rosto ao ouvir a recusa, levantou a voz e começou a falar desrespeitosamente com a menina, dizendo que ela ficaria atrevida e, se quisesse mais, que falasse. Ao que também começou a gritar, repetindo que se não pagarem a todos, também não aceita dinheiro. O personagem principal acendeu um cigarro com calma e disse também com tranquilidade que, aparentemente, não seria possível chegar a um acordo. Atirando para fora a mesa com um só movimento, gritou para que aqueles batedores de lábios saíssem rapidamente da área. O amigo ficou furioso e perguntou se a ação de Brown significava que Matthew se tinha voltado contra ele por causa de uma mulher, ao que recebeu uma resposta afirmativa. Tendo dito que então não seria culpado pelo que estava prestes a fazer, virou-se para Sofia e perguntou-lhe se aquela rapariga tola não considerava o encontro com Matthew um acidente. Na verdade, Braug estava de olho nele e pediu-lhe, então ainda seu amigo, que a mandasse para a cama. O vilão principal odiava o seu ex-companheiro porque estava a arruinar os seus planos e estratégia. Com lágrimas nos olhos, a menina pediu para dizer se o que tinha acabado de ser dito era verdade. Com base em experiências anteriores, se ele confessasse, levaria uma bofetada e, se não se esquivasse, poderia fazê-la apaixonar-se em 10 segundos. Olhando-a diretamente nos olhos, respondeu que era verdade. Chamando-lhe desavergonhado, Sophie deu-lhe um estalo na cara. Depois de esperar um pouco, iniciou o seu discurso, no qual falou dos seus sentimentos de que na noite em que a viu, a sua alma nunca mais voltou ao corpo. Com um olhar inocente, continuou que teria sido melhor se não tivesse entrado naquela discoteca naquele dia e não a tivesse conhecido. Abrindo a boca,
A menina ouviu o facto de que assim ele poderia dormir descansado. Além disso, não se teria envolvido nesta história de mudança devido à demolição, não teria recebido ferimentos e, principalmente, não teria discutido com o seu melhor amigo, com que foi mais amigo há 10 anos. Assumindo um ar cada vez mais trágico, disse que se amar alguém é considerado uma falta de vergonha, então deve ser a pessoa mais descarada. Claro que Sophie não resistiu a tais palavras e pediu perdão. Grau de carinho 90, amor. E o arquivilão ficou incrivelmente satisfeito consigo próprio. Depois Mason apareceu e perguntou se a família Wilson tinha partido. Temendo que o irmão suspeitasse dos seus sentimentos, a menina, dizendo que estava atrasada para a escola, apressou-se a sair, mas o irmão reparou no seu rosto avermelhado, como uma chaleira a ferver. Matthew perguntou se Sophia ainda estava na escola e foi-lhe dito que estava a estudar relíquias culturais na universidade da cidade e deveria estar a fazer um estágio nesses dias. O guarda-costas agradeceu ao chefe pela ajuda. O senhor voltou-se para ele, perguntando a sua opinião sobre o incidente de hoje. Clark partilhou a sua suspeita de que algo não estava limpo. E, na sua opinião, suspeito. Matthew raciocinou em voz alta que no duelo Stanford se comportou de forma calculada. Cada passo foi bem pensado, pelo que não ficou claro porque o atacou de forma tão imprudente. O lutador concordou com as observações do chefe. Dada a natureza calculista do inimigo, não era característico dele atacar uma pessoa influente sem compreender o assunto. Era mais como se Stanford quisesse provocar um ataque à família Wilson. Sim, parece que é assim. E para o Mateus este é um bom motivo para discutir com a família. O filho ilegítimo veio com más intenções. E o idiota do Lucas não vai conseguir competir com ele, o que significa que os problemas estão a chegar à família Wilson. E por isso, é agora benéfico para Brown negar qualquer ligação com eles e observar de lado. Mason ficou surpreendido com a sabedoria do cavalheiro, que recentemente considerara um fracote rico e estúpido. Nível de lealdade 60, respeito. Brown perguntou a Clark se achava que se o duelo com Stanford fosse até a morte, conseguiria vencer. Ao que o soldado respondeu que 100 armas são iguais, mas tem calos nos dedos, o que indica o uso de armas. Mas que tipo de arma ele ainda não consegue compreender. Ao responder que estas armas são facas de arremesso, a personagem principal despertou ainda maior respeito do seu interlocutor, que o considerava agora um super-homem. A melhor forma de usar uma pistola contra estas armas é usar uma pistola, mas as armas de fogo estão agora sob vigilância tão apertada que não é claro como obter uma. Quando ele saiu, Matthew prometeu tratar disso. Recordando como faziam as suas necessidades na ponte quando eram crianças, Stanford e Austin conversaram após uma longa separação. O filho ilegítimo disse com simpatia que deve ter sido difícil para o seu irmão viver todo este tempo na família Wilson, a qual ouviu dizer que devia a sua vida, e por isso estava pronto a fazer qualquer coisa por ele. Mas tinha a certeza de que queria para IR contra a família Wilson. Sem sombra de dúvida, Stanford respondeu que naquela altura, a sua mãe não só não era reconhecida, como também torturada até a morte por causa da sua condição de bailarina, mas agora voltou especificamente à cidade para fazer com que os Wilson pagassem por isso com sangue. Partilhou o seu plano, disse que Lucas tem mioleira de galinha na cabeça, não explora o mercado e geralmente não serve para nada. Daqui a uns dias o velho terá um banquete de aniversário onde pretende levá-lo para sair do jogo. Mas quem realmente o preocupa é Matthew Brown, que aparentemente tem um poder considerável, uma vez que conseguiu derrotar o Rei dos Dragões, e parece que vão precisar de se defender dele. Quando Austin se despediu, Stanford tirou a fotografia do bolso e, olhando para ela, perguntou-se para onde teria ido aquela que tinha sido retratada. Durante todos estes anos de estudos no estrangeiro, nunca deixou de pensar nela um minuto. Sonhava reencontrar Elizabeth e nunca mais a deixar partir. Mas até agora a sua busca foi em vão. O senhor regressou à casa, onde Elisa já o esperava à soleira da porta, com sapatos de substituição prontos. Ajudando-o a trocar de roupa, ela disse que hoje os Wilson tinham enviado um convite para um banquete por ocasião do 60º aniversário do chefe de família. Matthew decidiu que iriam juntos, e acrescentou que não faltava mais de meio mês para o fim do contrato. Pelo que nessa altura provavelmente já estaria livre, lembrou-se de como o pai a deu como namorada durante 3 anos, e ficou grato por ela ter cuidado e iria libertá-la de acordo com o contrato.
As lágrimas escorreram-lhe dos olhos e disse que faltavam 14 dias, 8 horas e 42 minutos para o fim. Chegou uma festa de aniversário para a qual Matthew Brown foi convidado, onde veio com Elizabeth. De todos os lados ouviam-se vozes sussurrantes de que o jovem amo tinha vindo com a sua noiva, que ela era linda. Ficou infeliz e queixou-se ao companheiro que as pessoas diziam asneiras sobre eles. Mas quando ele lhe perguntou se não gostava, ela apressou-se a responder que estava tudo bem. Mas os pensamentos giravam na sua cabeça sobre como poderia gostar de ser chamada de SRA. Brown se iria sair de casa dele muito em breve. Lucas, acompanhado por Catherine, abordou o jovem casal. O rapaz repreendeu o seu ex-amigo por tentar lucrar com o infortúnio de outra pessoa, e isso foi incrivelmente vil. Além disso, disse que no banquete de hoje herdará oficialmente a família Wilson, o que significa que cobrirá a sua família, incluindo Catherine, e se Matthew se atrever a importuná-la novamente, que não o acuse de rudeza mais tarde. O companheiro satisfeito resumiu as palavras de Lucas, dizendo que a sua corporação é capaz de se levantar sem os planos insidiosos de Brown. Aos seus discursos inflamados, a personagem principal apenas respondeu condescendentemente que não demoraria muito até que se voltassem a ajoelhar diante dele, implorando por ajuda. Ao que declararam que preferiam morrer a pedir-lhe ajuda, e a mulher do rei dragão, que o odiava, prometeu que nunca se curvaria perante um bastardo como ele. Um gongo soou, assinalando o início da cerimônia. Spencer Wilson, chefe da família e herói da ocasião, agradeceu aos presentes, e dizendo que na sua idade a sua saúde se deteriorava, pediu para testemunhar hoje o facto de transferir o seu poder para o seu filho. Apontando o dedo para onde estavam dois rapazes, Lucas, que é o primogênito da esposa principal, e Stanford, o seu filho ilegítimo. Stanford foi nomeado o novo chefe da família Wilson. Ninguém esperava tal desfecho. Catarina não acreditou no que ouvia. E os convidados não compreendiam como é que um ilegítimo se podia tornar o chefe da família, mesmo aceitando a inutilidade de Lucas, caso este perdesse realmente o lugar de herdeiro. Já a celebrar o novo título na sua imaginação, o filho apressou-se a insultar o pai, chamando-lhe velho, louco. Uma vez que cedeu esse cargo a um desconhecido, sem rodeios, disse que estava na hora do velho morrer há muito tempo. O seu grito frenético, ouvido por toda a casa, foi interrompido por um forte golpe do seu meio-irmão. Ordenou-lhe que não fosse atrevido e não se comportasse assim com o pai, principalmente nas férias. Matthew reparou que o seu outrora amigo estava agora a agir como um completo idiota. Elizabeth viu Stanford, que não via desde que ele partira para o estrangeiro. Foi emitida uma nova tarefa, para conquistar a amada filha do céu Elizabeth Miller. A tarefa será concluída quando o grau de favorabilidade da outra parte atingir 98. A recompensa pela missão é 1 ponto de orgulho do céu. O talento da medicina moderna acontece que a deusa azura de Stanford é Elisa. A tia Mary correu em socorro do filho, chamando o agressor de verme, e exigiu que o deixasse ir. Sem prestar atenção à idade dela ou ao facto de haver uma mulher à sua frente, Stanford bateu-lhe, dizendo que aqui eram todos vermes. Os convidados, que se tornaram testemunhas involuntárias do confronto da família, não compreenderam a decisão de Spencer. Como pôde permitir que um bastardo tão rude e cruel se tornasse herdeiro, e como se atreveu, por sua vez, a atacar a anfitriã? Isso não é bom. Matthew observou o que se passava e compreendeu claramente que Stanford tinha algo em que confiar. Devia ter alguns trunfos na manga. Austin apareceu na sala trazendo atrás de si um homem, a quem ordenou que se ajoelhasse. Nos cantos, as pessoas sussurravam e ficavam contentes por não terem vindo em vão, mas por terem encontrado tal atuação, aguardavam uma explicação do quê. Mordomo estava aqui a fazer com as mãos amarradas. O filho ilegítimo iniciou uma explicação. Disse que a causa da morte súbita da mãe foi um envenenamento, montado pelo mordomo, pelo facto de ela ter descoberto o seu caso com Maria. O horror e a vergonha que aqueles de quem falava experimentaram naquele momento não podem ser expressos por palavras. Apontando para o seu meio-irmão, concluiu que não era o filho mais velho da esposa principal da família Wilson, mas apenas um degenerado ilegítimo da amante e mordomo da família. Até o vilão principal ficou bastante surpreendido com tais complexidades. Lucas recusou-se a acreditar nessa parvoíce, mas o teste de ADN que Stanford lhe fez não o deixou sem esperança de que tudo não passasse de um erro ou de um mal-entendido. Estava escrito no papel a preto e branco que não havia confirmação de paternidade.
O mordomo e a sua ex-amante aguardavam horrorizados a retribuição. Catherine também compreendeu que todo o seu plano com o novo patrono tinha corrido mal. Será que Matthew previra realmente tudo isto? Ouviu-se a voz do chefe de família, que anunciou que a partir de hoje Lucas seria destituído do apelido e expulso da família, e quanto à esposa, divorciar-se-ia dela e deixá-la-ia sem nada. Há pouco tempo, aquele que se dizia o herdeiro principal, suplicou, pedindo ao pai que pelo menos o deixasse ficar na casa, pois foi ele que o criou e educou. O irmão que apareceu disse-lhe para sair sozinho se não quisesse ajuda. Percebendo que não devia esperar misericórdia do pai, Lucas dirigiu-se a OS Presentes com um pedido de ajuda. Mas estes, dizendo que tudo isto eram assuntos de família, recusaram-se a participar, dizendo que nem o próprio Senhor Deus ajudaria aqui. Depois viu Matthew Brown, caiu de joelhos à sua frente, chorou, disse que só ele o podia ajudar agora, que não o podia deixar naquele momento. Ao que perguntou se não tinha dito recentemente que nunca na sua vida recorreria à ajuda de uma pessoa tão vil. Continuando ajoelhado, Lucas admitiu o seu erro e garantiu que nunca mais ousaria ir contra ele. Erguendo os olhos cheios de lágrimas e desespero, prometeu que entregaria o projeto de reconstrução da cidade velha se o seu antigo amigo o salvasse hoje. Mateus afirmou com indiferença que o hospital central da cidade também deveria ir ter com ele, do qual foi acusado de vilão. O rapaz lembrou a pessoa que pedia ajuda que não tinha escolha. Apercebendo-se do seu estado deplorável, Lucas teve de concordar. O principal vilão foi ter com Stanford e aplaudiu-o pelo seu grande espetáculo. O filho ilegítimo aconselhou Brown a manter-se longe de tudo isto, uma vez que não eram inimigos um do outro, mas em resposta ouviu falar da amizade de longa data das famílias Brown e Wilson, e não podia ficar à margem quando os problemas pairavam sobre os seus amigos. Sem pensar duas vezes, Matthew levantou o relatório de ADN e anunciou com segurança que era falso. Sorrindo com autoconfiança, Stanford disse que este documento era da universidade, que é a de maior autoridade da cidade, pelo que não há necessidade de dizer disparates. O personagem principal prometeu refutar isso agora. Apontando para um dos convidados do feriado, dirigiu-se ao reitor da universidade, que acabava de ser discutido, perguntando se esta conclusão era verdadeira. O reitor olhou para o tipo que se virou para ele com cautela, sem perceber o que queria dele. Normalmente só causava problemas. Chegando ainda mais perto, Matthew revelou discretamente que o filho do homem trabalhava para a sua família numa empresa e prometeu cuidar do seu descendente. Compreendendo a proposta inequívoca do cavalheiro, o reitor declarou em voz alta que esta conclusão era falsa e que a sua universidade nunca tinha emitido tal exame. Embora Stanford não soubesse como é que a personagem principal conseguiu refutar o documento fornecido, ficou descansado, pois o mordomo já lhe tinha contado tudo. Mas Matthew pediu para repetir, pois iria lembrar-se de algo do gênero. Ameaçando o mordomo com uma sova, Austin obrigou-o a repetir o que tinha dito no dia anterior por medo. O homem começou a contar a história que ele e Mary se tinham conhecido há 20 anos. O arquivilão mandou calar e não caluniar a tia, que é a primeira filha da família. Ela nunca se rebaixaria a envolver-se com os criados. Mateus continuou, sem lhe dar oportunidade de acrescentar nada, disse que este homem gozava do favor da família há muitos anos, e não adiantava agora caluniar a amante e trazer problemas ao jovem mestre. Tamanha infidelidade e desonra não o pintavam. Brown já pronunciou as suas próximas palavras muito baixinho. Disse que uma boa reputação durará muito tempo neste mundo. A morte é instantânea, mas sacrificando-se pode salvar Maria e o seu filho. Este é exatamente o ato de um verdadeiro homem. O mordomo compreendeu tudo, e por isso começou a gritar bem alto que Stanford o obrigava a incriminar a patroa e o filho desta. Nunca se teria atrevido a aproximar-se da patroa e manteve-se sempre fiel à família em que servia e estava pronto a morrer para provar a sua inocência. Enfurecido com o que estava a acontecer, o seu filho ilegítimo matou-o imediatamente. Agora estava preocupado com a forma como, numa questão de minutos, Matthew Brown destruiu a armadilha mortal que vinha a construir há muitos anos, claro. Isto é digno de uma pessoa que destruiu o Rei Dragão. Dirigindo-se ao tio Spencer, Matthew disse que a decisão sobre como lidar com os herdeiros, a tia e tudo o resto era um assunto da família Wilson, no qual não iria interferir.
O chefe da família deu ordem aos guardas para expulsarem Stanford, dizendo que já não tinha um filho assim. Tendo enfrentado dois inimigos que voavam contra ele com um só golpe, o tipo, com um movimento hábil, viu-se perto da dona da casa e agarrou-a pelo pescoço. Afirmou que não se importava com os escândalos da família, ainda estava no lugar de herdeiro. Desta vez voltou apenas por vingança. Com estas palavras, a mão fechou-se no pescoço da mulher. Pelo horror que experimentou, o coração do Sr. Wilson Sr. parou. Sem um pingo de arrependimento, Sanford menosprezou o seu falecido pai, dizendo que ele era tão patético que morreu de medo. De seguida, dirigiu-se ao tipo que, como ele disse, o impediu de herdar legalmente a família Wilson. Matthew chamou-lhe hipócrita e perguntou-lhe por que toda esta conversa sobre vingança, se na verdade só estava interessado nos bilhões de bens da família. Prestes a enviar o seu adversário para o outro mundo, Stanford fez um movimento na sua direção. De repente, a figura de Elizabeth apareceu entre eles. Ela cobriu o arquivilão e disse que não permitiria que ele fosse morto. Não acreditando nos seus olhos que aquele que procurava há anos estava agora tão perto, e por algum motivo a proteger o seu inimigo, Stanford ficou perplexo, e um Austin ofegante relatou que o serviço especial Red Shield tinha chegado. Com pressa para sair do local, prometeu que se encontraria com Matthew e acertaria contas com ele. Brown também estava preocupado com Eliza, que acabara de lhe salvar a vida. Lucas, embora fosse estúpido, parecia que era o único que estava sinceramente preocupado com a morte da sua família. Ficando órfão uma noite, mesmo assim, o seu amigo disse que não havia tempo para o luto agora, porque a família Wilson não podia ficar desarrumada e está pronto para ajudar no funeral. O jovem herdeiro agradecido atirou-se ao pescoço do seu salvador. Matt disse que não podia deixar o amigo em apuros, pois são amigos desde o berço. E acrescentou imediatamente para não se esquecer de lhe transferir o projeto de reconstrução da Cidade Velha e do Hospital Central. Lucas virou-se para Catherine, dizendo que depois do que aconteceu hoje, não podia ofender o amigo. E por isso, o acordo foi cancelado, e aconselhou-a a obedecer melhor a Matthew, porque ele consegue sempre o que quer. E ela é exatamente o que ele deseja alcançar. Apercebendo-se da sua situação desesperada, Catherine acusou o rapaz que odiava de ser quem armou tudo ao apresentar o preto como branco e que a sua consciência deveria atormentá-lo. As palavras dela fizeram-no sorrir e perguntou-lhe se ela achava mesmo que toda a gente era estúpida e que Spencer não sabia toda a verdade. Que era que a família de Mary era tão poderosa que se os Wilson a tivessem renegado a ela e ao seu filho Lucas, o que lhes teria acontecido? Vendo o mal-entendido nos olhos das raparigas, continuou a explicar que Spencer estava numa situação desesperada e, para preservar a sua reputação frágil, decidiu mudar o herdeiro. Catherine recusou-se a acreditar nisso, dizendo que o Sr. Wilson nunca negligenciaria um herdeiro de sangue para se salvar. Matthew explicou a ligação familiar de gerações anteriores de famílias e resumiu que Lucas e Sanford tinham o mesmo sangue da família Wilson. E perguntou à menina se estivesse no lugar de Spencer quem escolheria Lucas, que tinha um forte apoio, ou Stanford, cuja mãe era prostituta. Baixando a cabeça, admitiu que teria escolhido Lucas. Grau de favor +20, total -20 desgosto. Olhando para as figuras de Brown e do seu companheiro em retirada, perguntou-se como é que este demônio sabia tudo. Quando chegaram a casa, Matthew disse a Eliza para entrar sozinha porque precisava de falar com Mason. O rei dos soldados perguntou ao dono o que tinha acontecido à senhora. Parecia assustada e confusa durante todo o caminho. Mas a personagem principal disse para não prestar atenção, mas sim para ver o que tinha e abriu a bagageira do carro. Ao ver a marca da pistola, o guarda-costas não conseguiu conter as emoções. Primeiro acariciou a caixa, as recordações do exército tomaram conta dele. Depois disso, pegando na arma, disse com alguma tristeza que não se podia gabar da sua precisão por falta de permissão. Os milagres continuaram, e agora recebeu permissão para andar armado. Sorrindo, Mateus entregou o documento ao soldado e disse que tinha pedido um favor ao avô, chorando que estava a ser ofendido, o que fez rir o seu guarda, que não imaginava como alguém o poderia ofender. O grito de Elizabeth veio de dentro de casa. Mason pegou na arma e saltou para a varanda com um só salto. Entrando na sala, perguntou à anfitriã o que se tinha passado e por que estava a gritar, ao que ela respondeu calmamente que estava tudo bem e que não percebia do que estava a falar. O dono da casa entrou na sala e perguntou pela soleira da porta,
Por que é que havia cinzas de cigarro fora do cinzeiro? Agarrou a mão da rapariga, esperando uma resposta, mas ela apenas se contorceu de dor. Empurrando-a para o chão, o vilão apontou para a areia do mar no chão, exigindo uma explicação de como ela ali apareceu. Vendo que Elisa não ia contar nada, perguntou-lhe diretamente se a amiga de infância tinha vindo cá. A menina disse que entendeu tudo mal. O arquivilão ficou indignado por eles ousarem ir descaradamente à sua casa. Usando a energia de 9 dragões, o proprietário chegou instantaneamente a Austin. Stanford, escondido sob o teto, ao ver a morte do irmão, não pôde continuar inativo. Desceu, os seus olhos estavam cheios de amargura e a sua raiva não tinha limites. O sistema passou a emitir sinais de perigo, informando que o inimigo, representado por Stanford, estava fora de controlo, e o proprietário foi aconselhado a salvar-se o mais rapidamente possível. O jovem furioso e sedento de vingança lançou as suas 36 adagas. Mateus decidiu não fugir, como aconselhava o sistema, mas aceitar a luta, pois esta era apenas a ira do orgulho do céu, e ontem já tinha rompido para o segundo nível da verdadeira energia dos 9 dragões. Usando o seu corpo, preparou-se para receber as adagas voadoras. Vendo que o inimigo se mantinha firme, Stanford usou um ataque sangrento de 36 adagas voadoras, esperando que o seu inimigo dificilmente sobrevivesse depois disso, no qual se enganou muito. Mas o vilão principal reparou na presença da aura abençoada do protagonista. Continuando o ataque, o intruso mostrou-se surpreendido com o corpo frágil de Brown, contra quem teve de usar os seus trunfos, mas ainda enfrenta a morte, não só por capturar Elizabeth, mas também por matar o seu irmão. E novamente Elisa saiu em defesa do mestre, pedindo para não o matar. Apaixonado pela menina, sinceramente sem compreender as suas ações, perguntou-lhe por que é que, apesar de este rico mimado a ter raptado, ela se estava a sacrificar por ele pela segunda vez, ao que Elizabeth disse que se não fosse este homem rico, não teria durou até hoje, e não a raptou. O simples pensamento de que o seu escolhido estava apaixonado pelo seu inimigo e o traiu com ele, fez gelar o sangue de Stanford. Mas mesmo assim, decidiu descobrir se era assim. A pobre Elizabeth Miller chorou porque ela própria não percebia o que se passava com ela, mas de uma coisa tinha a certeza. Não queria que o Sr. Brown morresse. Mateus entrou na conversa. Ao saber da traição, perguntou à menina se isso significava que tinha uma relação com um filho ilegítimo, mas esta negou a ligação, dizendo que sempre o tratou apenas como um irmão. Após tais palavras, Stanford acusou o arquivilão de roubar não só o corpo dela, mas também o coração, pelo qual o odeia. Portanto, hoje irá matá-lo. Com estas palavras, disparou o punhal diretamente na cabeça do inimigo. Mason, que chegou a tempo, repeliu o golpe com um tiro de pistola. Desviando-se das balas, o tipo perguntou ao guarda-costas por que é que, sendo o rei dos soldados, ajuda o vilão a cometer crimes, desceu mesmo ao nível de capanga. Sem abrandar o ritmo, o guarda negou as acusações, dizendo que Matthew Brown era um homem nobre, diferente daquele que incriminou o irmão, matou a mãe e levou o pai à morte. Bem, como o soldado é para os ricos, isso significa que morrerão juntos. Quando o rei dos soldados tem uma arma nas mãos, o que podem fazer estas pequenas facas de arremesso? Depois de todas as suas tentativas, Stanford permaneceu desarmado. Reconheceu a pontaria divina de Mason Clark. Com um inimigo perigoso sob a mira de uma arma, o guarda-costas perguntou ao proprietário o que fazer a seguir. Agora, Elizabeth começou a implorar a Matthew que não matasse o jovem, mas que simplesmente o deixasse ir embora. Agarrando-a com força, o vilão exigiu contar-lhe pelo menos uma razão pela qual deveria deixar o sacana ir. A rapariga prometeu em troca servi-lo para o resto da vida. Dizendo que não há mal nenhum em sonhar, deitou-a fora. Abriu a porta e mandou os dois sair de sua casa. Não precisava dela se não conseguia esquecer o seu velho amigo. Elisa pediu autorização para ficar, mas Stanford arrastou-a, dizendo que estava na hora de partirem. Ao fugir, prometeu que Matthew se arrependeria da sua decisão de o deixar ir. A missão para matar a Fênix está 90% concluída. Apenas a recompensa da habilidade foi recebida. A habilidade 36 Blood Lotus Flying Dagger foi proposta para ser copiada ou removida. Selecionado o botão de loot, a nova habilidade começou certamente a ser integrada no novo proprietário, enquanto Stanford sentiu que tinha perdido algo valioso. Elizabeth virou-se para ele, dizendo-lhe para ir sozinho. Voltou a colocar a questão para a qual tinha recebido resposta anteriormente. O seu escolhido estava realmente apaixonado por este curso? A heroína foi contra o insulto de Matthew,
Gritou que ele não era um major, mas sim aquele que a salvou no momento mais desesperante da sua vida, quando o pai a deu como garantia de uma dívida, e os homens rudes se quiseram aproveitar dela, ela não sabia o que fazer, como resistir, e já se preparava para aceitar o seu destino maléfico. De repente, o instigador afrouxou o aperto e caiu. Os seus amigos caíram imediatamente no chão. Erguendo os olhos assustados, Elisa viu um tipo parado à sua frente com um bastão, que lidava habilmente com aqueles que lhe queriam fazer mal. Contando ao amigo de infância o que lhe tinha acontecido, a menina não conseguiu conter as lágrimas e a amargura. Voltou-se para Stanford e perguntou-lhe onde estava naquele momento. O jovem confuso não encontrou imediatamente nada para responder. Apenas conseguiu pronunciar palavras pedindo que ela o perdoasse por não ter sido capaz de a proteger. Depois disso, prometeu voltar e tirá-la honestamente de Brown, e também compensar tudo o que devia ao longo dos anos. Não importava o que ele dissesse, Elizabeth compreendia que era impossível compensar alguma coisa. Assim que um desapareceu, apareceu outro. A rapariga queria dizer alguma coisa, explicar. Mas Matthew não deu ouvidos a nada. Voltou para dentro de casa, dizendo que como ela não ia embora, deixasse que ela o seguisse. Seguindo a personagem principal, ela pensou que não tinha nada de que se desculpar com ele. Mas, independentemente do que ele perguntasse, ela concordaria com tudo. Entrando na sala, o jovem serviu um pouco de bebida e aproximou-se de Elisa e obrigou-a a beber. Literalmente imediatamente, a rapariga ficou embriagada. O grau de favor passou a ser igual a 95. Paixão. De repente, sentiu uma forte tontura. Um pouco arrependido por faltarem apenas 3 pontos para completar a tarefa, Matthew cobriu-a com cuidado, dizendo que eles próprios decidiriam os seus assuntos masculinos e que quando ela acordasse, tudo estaria bem. Depois de adormecer a menina, Brown dirigiu-se para a saída, chamando Mason com um gesto. Disse que o mato precisa de ser arrancado pela raiz, senão volta a crescer. Stanford despediu-se da cidade, prometendo devolver e devolver tudo o que lhe pertencia. A cerimônia de despedida foi interrompida pelo aparecimento de um barco com misteriosos rostos de chapéu que nele se encontravam. Só quando um deles tirou o chapéu da cara é que o filho ilegítimo da família Wilson reconheceu Mason Brown. Perguntou com medo o que iria fazer. Não tinha o direito de matar, pois prometeu a Elizabeth deixá-lo ir. Mas a vilã respondeu calmamente que nunca saberia que tinha sido ele a matar o seu amigo. Acusando o seu adversário de baixeza, Stanford lançou um punhal voador na sua direção. O vilão principal sabia que já não possuía o poder de 36 adagas voadoras. E por isso, ficou parado sem sequer se mexer. Disse, trocista, que deveria pelo menos apontar. Mas o soldado não conseguiu perceber por que é que a excelente técnica não funcionava. Matthew pegou nas adagas e decidiu usá-las em combinação com a verdadeira energia dos 9 dragões. Stanford viu algo familiar nesta técnica, mas não se conseguia lembrar do que era. Com um golpe de mão, todas as 36 adagas de lótus de sangue perfuraram o corpo do inimigo. O rei dos soldados perguntou quando é que o seu mestre aprendeu a técnica das adagas voadoras, ao que ele respondeu que literalmente agora, o que lhe valeu ainda mais pontos, grau de devoção 80, reverência. A tarefa de matar Stanford foi concluída a 100%. Recompensa 1 ponto de orgulho dos céus. Desta vez, o arquivilão achou que o sistema era demasiado mesquinho. Matthew Brown lembrou-se da linda rapariga que viu quando foi morto. Aparentemente esta era a Miss System. E parece que chegou à altura de desenvolver capacidades sistêmicas. Chegado à casa dos espíritos, apresentou-se e começou a manifestar sincera reverência e a pedir à senhora Sistema que encarnasse e se revelasse para treinar o seu servo. Disse que foi salvo por ela naquele dia e agora não consegue parar de pensar na sua bela aparência. Por isso, pede-lhe que condescender em satisfazer os pensamentos desprezíveis de Matthew Brown. Voando para fora do seu pendente, a beleza apareceu diante dele. Ela disse que originalmente planeava esperar até que ele desbloqueasse o título real, mas vendo a sua piedade, decidiu abrir uma exceção. Miss System. Barbara Wright ficou realmente muito bonita. Apercebendo-se do estado de excitação do herói, reparou que tudo estava como esperava do grande vilão, o que a agradou. Curvando-se a seus pés, Mateus pediu à senhora que lhe revelasse as funções ocultas do sistema do grande vilão, pelas quais prometeu estar eternamente grato. Com o seu pedido, irritou muito a Bárbara, que disse que quer muito, o sistema tem de se desenvolver passo a passo,
e ele só conseguirá abrir novas funções se continuar a cumprir as tarefas e condições de abertura. Brown nunca gostou de ser rejeitado, ainda mais agora, por ter demasiadas capacidades e força. Retirou do pescoço o pendente que servia de refúgio ao sistema e colocou-a numa caixa de chumbo que nem a radiação nuclear e, por conseguinte, o seu corpo espiritual conseguem penetrar. É uma cortina negra feita especialmente pela qual nenhuma luz pode passar. E o seu corpo espiritual é como a luz. Por mais que a menina tentasse, não conseguia atravessar as paredes. Nem o seu pedido às 3 montanhas sagradas e a OS 5 Picos emprestassem a sua energia para ultrapassar o obstáculo não teve sucesso. A voz do vilão atrás dela disse para não desperdiçar as suas forças, pois ele despejou aço líquido no subsolo e acima da sua cabeça especialmente para ela, e agora é uma fortaleza inexpugnável. E o mais correto da parte dela é ser uma boa menina e abrir todas as funções. Nem o próprio sistema esperava tal atrevimento, e prometeu que pagaria caro pelo insulto. A rapariga desapareceu. O vilão percebeu que ela usava a técnica da invisibilidade, mas também tinha a certeza de que havia algo mais neste sistema. Enquanto pensava, Bárbara apareceu atrás dele e lançou um ataque. O personagem principal deveria ter morrido por causa de tal poder, mas permaneceu ileso e recebeu a confirmação da sua hipótese de que as regras do sistema são tais que até que o proprietário falhe a tarefa, os ataques do sistema não o afetam. Dirigiu-se à rapariga com um aviso. Se ela não aparecesse diante dele, tomaria medidas mais rigorosas. Vendo que ela não estava a fazer contato, prometeu demonstrar todo o poder da ciência. Colocando o controle de temperatura no arrefecimento máximo, explicou que quando a temperatura chegasse a 0, tudo aqui ficaria congelado, até a luz. E como Bárbara não consiste apenas em luz, as temperaturas ultrabaixas são suficientes para a fazer mostrar-se. Tudo aconteceu de acordo com o plano do vilão, e assim que a Miss System se tornou visível, amarrou-a e tirou-lhe os instrumentos de tortura. Aquecendo um deles, Matthew disse que a SRA, Wright, também é apenas uma administradora de sistemas. Ameaçando-o com um objeto quente, perguntou o que é que o sistema superior do grande vilão queria exatamente dele. Desesperada, a rapariga começou a história. Na verdade, descobriu-se que Matthew Brown se tinha tornado a reencarnação do imperador. Ela, Barbara Wright, estava aqui para o ajudar a reconquistar o trono do rei do povo. Intimidando a Miss System, exigiu saber o que tudo aquilo significava. Bárbara disse que desde tempos imemoriais, um número incontável de favoritos do céu destruiu os vilões por causa dos seus princípios morais, de modo que o sistema mais elevado do grande vilão é um concentrado do ressentimento de todos os vilões mortos. E o papel dela é usar o sistema para o transformar no maior vilão e destruir todos os orgulhosos filhos do céu. Deitando fora o instrumento de tortura, a personagem principal começou a falar sobre a aparência sedutora da rapariga. Ela gritou, dizendo que ele era pior do que qualquer vilão por planear dormir com o sistema. Vendo a seriedade de Matthew, ela implorou e concordou em desbloquear funções ocultas para ele agora mesmo. Os dados do sistema supremo do grande vilão Matthew Brown apareceram no ecrã: a patente de barão, o talento de um gastador, 2 pontos do orgulho do céu, reputação 0, nas habilidades a verdadeira energia de 9 dragões, 36 adagas voadoras do Lótus sangrento, todas as características do rei dos soldados. A loja está aberta. Além disso, foi dada uma explicação para os 7 títulos da categoria de grande vilão: imperador, rei, duque, marquês, conde, visconde e barão, que podem ser aumentados ganhando pontos do orgulho do céu. Tudo ficou claro para Brown, exceto o que significa reputação e como conquistá-la. Bárbara explicou que a reputação pode ser trocada por produtos da loja e que se podem ganhar pontos fazendo com que as pessoas se curvem ou temam. A pedido do vilão, o sistema exibiu merchandise da loja: um elixir de fortalecimento, um elixir de restauração, um elixir de cura, comprimidos de antídoto, uma técnica de tempo limitado para atravessar paredes e visão de raio-x, teletransporte constante e um verdadeiro golem. Matthew apreciou todos os produtos, mas gostou especialmente do verdadeiro golem, que pode ser usado como o seu sósia em momentos críticos. Tendo recebido as informações necessárias, o arquivilão pediu perdão a Miss Wright por a ter ofendido e manifestou a sua intenção de cooperar no futuro. Em resposta, recebeu uma forte bofetada na cara de Bárbara. Sem tomar qualquer atitude de retaliação, respondeu calmamente que se a menina Wright se sentisse melhor assim,
Então que continuasse. Indicadores de indignação. 60, ressentimento. 80, vergonha. 50, arrependimento. 30. Escondida no seu esconderijo, pendurada ao pescoço do rapaz, a menina, que não foi a última, chamou-lhe mulherengo e disse que não o queria conhecer mais. Mas o jovem não se importou. O principal é que conseguisse o que queria. Matthew voltou para casa e quis descansar. Quando o telefone tocou, uma voz de mulher ao telefone disse no meio das lágrimas que tinha quebrado uma antiguidade pela qual estava a ser obrigada a pagar, ao que ele indiferentemente a aconselhou a pagar pelo que tinha quebrado. Mas quando percebeu que era Sofia, a sua voz e reação mudaram imediatamente. Perguntou-lhe entusiasmado onde estava e prometeu ir de carro imediatamente. Enquanto estava no caminho, no antiquário de Patterson, o dono da loja gritou e insultou a rapariga, chamando-a de sem braços e acusando-a de não ter pegado num copo de vinho, que custa muito dinheiro e pelo qual agora tem que pagar. A Sophie tentou dizer que não tocou na chávena. Foi o próprio Sr. Andrew que a deixou cair. Ficando ainda mais feroz, abanou a mão para atingir o culpado. Mas foi travado por Brown, que chegou a tempo. Mudando para o tipo, o dono da loja exigiu com raiva saber quem era e por que estava a interferir nos assuntos da loja Patterson. As mãos de Mason também coçavam. Queria rapidamente castigar o sacana que se atrevia a levantar a mão contra a sua irmã, mas a personagem principal disse-lhe para não se entusiasmar e prometeu que ele próprio descobriria. Virou-se para a menina assustada e pediu-lhe gentilmente que contasse o que aconteceu. Começou por contar que há poucos dias veio um homem que colocou um copo para vinho, e hoje, durante o inventário, o dono retirou-o. Convidou-a a olhar mais de perto e a estudar a porcelana, porque este produto é muito raro e antigo. Ao que Sofia lhe pediu que tivesse cuidado e não segurasse a tigela com uma mão. Quando ela pegou na antiguidade, ele começou a acariciar-lhe a mão, falando de uma pele incrivelmente macia e delicada. Ela puxou bruscamente a mão para trás, pedindo-lhe que não o voltasse a fazer, o que naturalmente causou a indignação do homem. Deixou cair a taça de vinho das mãos e esta partiu-se. O André gritou que esta porcaria estava a mentir. Na verdade, partiu o produto e teve de pagar, mesmo que não quisesse. Em resposta, o personagem principal disse que se estava a comportar de forma arrogante. Como é arrogante agora? Como será patético mais tarde? Tudo o que estava a acontecer foi observado pela streamer Emma Diaz, que lançou secretamente uma transmissão em direto e comentou que a rapariga que estava a ser vítima de bullying ligou a dois rapazes bonitos e parecia que uma luta iria começar em breve. Recebeu o favor da irmã do rei soldado, reputação +1 ponto. Assim, apercebeu-se das filmagens secretas, o que foi uma vantagem para ele. Voltando-se para o dono da loja, fez uma pergunta razoável. Não há câmara na loja, cuja gravação se possa assistir e saber tudo. Andrew respondeu que infelizmente estava avariado. Ao ver o rapaz parado atrás dele, Matthew chamou-o para mais perto, mas ele pediu assustado que não perguntasse nada, dizendo que não tinha visto nada. De seguida, a personagem principal colocou 2 grandes maços de dinheiro em cima da mesa e prometeu que se o rapaz contasse toda a verdade, o dinheiro seria dele. Sabendo como tudo isto poderia acabar, o proprietário incentivou o funcionário a dizer o que tinha a dizer e a não se deixar vender por uma pequena quantia de dinheiro. Imediatamente o arquivilão adicionou pacotes mais robustos a AOS já existentes, e virando-se para o funcionário disse que tudo podia ser dele, ou daria a outra pessoa. Enquanto o rapaz tomava uma decisão, o rei dos soldados perguntou ao chefe por que estava a demorar. Não era o seu estilo. Era mais fácil apenas lutar. Mas Mateus aconselhou-o a não ter pressa. No entanto, o valor da reputação já tinha chegado a 3 pontos. Escolhido o dinheiro, o tipo veio a correr com um computador portátil. Ligou a gravação onde ficou claro que o Sr. Andrew partiu a chávena, após o que culpou Sofia por tudo. O proprietário ficou horrorizado e não sabia o que fazer, porque aquela coisa antiga valia várias centenas de milhões. Tendo recebido a confirmação de desonestidade, Matthew ordenou ao seu guarda-costas que destruísse tudo aqui. Ele, que há muito ansiava por vingança pela irmã, começou a cumprir com alegria as ordens do patrão. André, que não conseguiu conter a indignação, começou a ameaçar a menina, dizendo que se não mandasse os amigos parar, ele matava-a. E novamente, Matthew, valente a olhos de Sophie, apareceu e defendeu-a, agarrando o agressor pela mão. Disse que com essa mão o canalha tocou-lhe em Sofia, e até lhe quis bater com a mesma mão.
Isto significa que não há necessidade desta parte do corpo. Um movimento e os dedos do canalha foram partidos. A menina ficou mais uma vez impressionada, ficou emocionada com o facto de o Sr. Brown a chamar Sofia e lidar com o velho. Grau de favor 93? Amor. Os pontos de reputação cresceram a uma velocidade vertiginosa. Reputação plus 1.000, reputação plus 2.000, reputação plus 5.000, A personagem principal ficou surpreendida como uma transmissão em direto podia trazer tantos pontos. Emma não ficou menos surpreendida do que ele. 40.000 pessoas assistiram à transmissão e o número continuou a aumentar. Com uma audiência de 18.000, tornou-se popular. Os comentários chegavam com tanta velocidade que era impossível continuar a ler, e o streamer estava preocupado em chamar a polícia, porque tudo não parecia ter sido encenado, e os dedos do homem estavam realmente partidos. Através da dor lancinante, Andrew continuou a ameaçar, dizendo que tudo isto era propriedade da família Patterson, e quando descobrissem o que tinha acontecido, iriam afogar todos. Em resposta, recebeu uma pancada na perna. Olhando para o dono da loja, a contorcer-se no chão, Matthew disse calmamente que deviam tentar afogar pelo menos um deles. O telefone de Emma Diaz estava cheio de mensagens. As pessoas estavam divididas nas suas opiniões sobre a situação e na sua atitude para com aqueles que estavam a ser vigiados. Apareceu outra mulher na loja, que parecia imponente. Exigia uma explicação de quem se atrevia a causar distúrbios na sua loja. Sofia começou a pedir a Matthew para sair o mais rápido possível. Uma vez que a presidente Vanessa Patterson tem uma enorme influência, ele podia meter-se em grandes problemas, o que ela não iria realmente querer. Com um sorriso calmo, virou-se para Vanessa, dizendo que o pai ainda não tinha morrido e que já se tinha tornado presidente. A confiante SRA. Patterson respondeu no mesmo tom que estava surpreendida por o homem Matthew Brown ainda estar vivo. Sorrindo, o jovem abraçou a jovem, dizendo que tinha muitas saudades dela, mas ela apenas sorriu e disse que nunca acreditaria naquele jovem mimado, que podia intimidar as raparigas. Mas ela não. Só agora, apercebendo-se de que durante todo aquele tempo estivera a lidar com o jovem Sr. Brown, é que Andrew percebeu que estava acabado. Ficou claro para Sophie que os dois se conheciam e tinham uma relação invulgar. Depois de se sentir confortável, preparou-se para ouvir o que aconteceu. O jovem contou uma história recente e acrescentou que tudo o que disse foi confirmado pelas imagens da câmara. O seu homem ficou ferido e exige que isto seja resolvido. A mulher sabia como funcionavam as leis nos seus círculos e não podia fingir que nada tinha acontecido. Assim que se levantou, o seu povo caiu de joelhos à sua frente, disse ao vendedor para pegar no dinheiro e ir embora. Uma vez que ele vendeu o dono para ganho pessoal, já não tem lugar no negócio deles. O rapaz concordou e começou a pedir desculpa, mas a recepcionista interrompeu-o, dizendo-lhe para nunca pedir desculpa por opção própria. Ela virou-se para Andrew num tom mais ameaçador. Erguendo a cabeça com o pé, Vanessa disse que a sua capacidade de avaliar tesouros foi herdada da sua família, com um talento tão magnífico que planeava treiná-lo e torná-lo gestor. Mas não aproveitou a oportunidade quando surgiu a oportunidade. Dando-lhe um pontapé na cara com toda a força, ela gritou furiosamente como ele ousava tramar na loja de Patterson. Como não conseguia sequer segurar uma tigela pequena, não precisa das mãos. Ela deu ordem aos guardas para lhe cortarem as mãos, que foi imediatamente levado à execução. Voltando-se para Matthew, Vanessa perguntou-lhe se sentia confortável com esta solução para o problema. Encaminhou-o para Sofia, que se apressou a dizer que estava satisfeita com tudo. A transmissão foi bloqueada devido a cenas contendo violência. Foram mais de 280.000 telespectadores e foram ganhos 21 milhões de moedas. O valor da reputação deixou de crescer. O principal vilão adivinhou que a transmissão tinha terminado, mas conseguiu somar 215.004 pontos. Por causa de um aumento tão acentuado, a Bárbara pensou que havia uma falha no sistema. Nunca tinha visto nada assim antes. Brown, vendo o olhar perplexo do amigo, sugeriu que a tigela era provavelmente demasiado cara. A mulher confirmou que a 10 anos foi vendida em leilão por 280 milhões e, de acordo com o contrato, deveria reembolsar o valor 10 vezes mais. O rapaz pensou sobre isso e sugeriu que poderia ajudar nesta situação. A SRA. Patterson animou-se e prometeu dar-lhe a loja se ele a pudesse ajudar.
Ambos mostraram-se satisfeitos com o acordo alcançado. Enquanto a personagem principal estava perto do copo partido a pensar no seu plano, Mason perguntou por que é que o chefe decidiu ajudar depois do que aconteceu hoje. Matthew disse que Bárbara nem os culpou por terem destruído a sua loja. Na verdade, cortou as mãos de Andrew para Sophie e restaurou completamente o seu bom nome. Desde que haja respeito mútuo, possam viver em paz, o soldado percebeu que esta é uma regra tácita da alta sociedade. A compra do elixir de restauração foi bem sucedida. Minus 10.000 pontos de reputação. O saldo foi de 205.004 pontos. O frasco apareceu mesmo do nada. O rapaz começou a trabalhar. Conforme as instruções, basta combinar todas as peças e usar o elixir para restaurar o item. Um pouco de paciência, o processo já começou. Bárbara, que esperava a ajuda da amiga, pareceu desiludida com as suas ações e disse que as outras pessoas não são idiotas e vão perceber tudo na hora. E Sophie tentou transmitir que ele não estava a agir de boa fé. Sem ouvir as mulheres, Matthew esperou até terminar e, pegando num copo de vinho, anunciou que estava pronto. A proprietária não conseguia ver as fissuras. Por mais que tentasse, o produto tinha o seu aspecto original. Não é claro como é possível, a não ser que Brown seja um mágico. Tudo acabou na hora certa porque o dono do artigo veio logo buscá-lo de volta. Ashley Hall estava acompanhado por uma jovem. Quando entraram, viram uma loja de antiguidades destruída, e o rapaz ficou preocupado se a sua tigela tinha sobrevivido. A anfitriã tranquilizou-o, dizendo que já estava tudo acertado e as suas joias estavam intactas. Na pessoa do companheiro de Ashley, Matthew reconheceu Jessica Moore, comandante do Esquadrão de Forças Especiais do Escudo Vermelho. Mas por que está aqui e por que não apanha espiões? A menina também reconheceu o amigo e também se questionou sobre o que estaria ele aqui a fazer. Mas, acima de tudo, temia que ele revelasse a sua identidade. Bárbara apontou para a tigela para confirmar que estava intacta. O dono da antiguidade ficou muito surpreendido com a sua integridade. Ela não pode estar intacta, não é científica. Jessica, que também não estava à espera, perguntou baixinho se Hall não tinha estragado a tigela. Poderia ser falsa, ao que ele respondeu que agora que já não havia vestígios na mesma, mesmo que não fosse falsa, tinha passado a ser um. Virou-se para a dona da loja, dizendo que ela se estava a responsabilizar muito ao entregar-lhe um artigo falso. A porcelana com que é feito o produto foi refinada ao longo dos últimos 500 anos. As cores são suaves, mais suaves e elegantes. As paredes são revestidas de esmalte com bolhas por todo o lado, e esta falsificação tem uma cor viva e sem bolhas. Patterson não compreendia como poderia ser falso se ela própria tivesse visto como Matthew restaurou a chávena. Sofia admirou a capacidade do jovem para avaliar os valores. Aparentemente, o efeito do elixir é tão forte que corrigiu todas as deficiências da antiguidade. Ashley lembrou que, pelas regras, o dono da loja deve reembolsá-lo 10 vezes o valor, mas por ser um verdadeiro cavalheiro, está pronto para simplesmente levar a loja para saldar a dívida. A mulher não acreditava que a questão pudesse ser resolvida tão simplesmente doando uma loja, onde todos os produtos estavam partidos. A única coisa de valor era o terreno. Após uma rápida reflexão, Patterson decidiu aceitar a oferta e acabar logo com isso, uma vez que teria de ceder a loja a Brown ou Hall de qualquer forma, pelo que decidiu aceitá-la à medida que avançava. Parando o seu impulso, Matthew interveio e disse que esta chávena era mesmo falsa. Satisfeito com o andamento dos negócios, Ashley exigiu que a loja lhe fosse entregue de imediato, pois admitiam o facto da falsificação. A personagem principal interrompeu os sonhos do rapaz com a loja, dizendo que a confirmação de uma falsificação não significa que a falsificaram, porque o próprio Hall o forjou. O tipo ameaçou processar por difamação, mas o arquivilão explicou que existem 19 taças deste tipo no mundo, das quais apenas 4 estão em coleções privadas. Ashley confirmou estes factos, acrescentando que 3 deles estão em coleções de artistas famosos e apenas a localização de um é desconhecida, sendo a sua chávena a que se perdeu. Matthew, depois de ouvir o jovem, ordenou a Mason que fosse à sua vivenda e no jardim das traseiras trouxesse uma taça do berçário para alimentar os gatos. O jovem considerou um insulto dizer que Brown alimenta gatos com um item antigo e disse que só um louco usaria algo que vale centenas de milhões para alimentar animais. E por isso, provavelmente só tinha algo barato numa loja. Emma Diaz voltou em direto, atualizou o público e agora todos aguardam a entrega da tigela do gato,
Como não houve cenas de violência, espera que a transmissão não seja banida. Então Clark voltou com um pacote. O Mateus pediu para não prestar atenção à sujidade. Só recebeu esta coisinha do velho, e como parecia bom, o rapaz decidiu não deitar fora, mas sim deixar para alimentar os gatos. Olhando mais atentamente para a chávena que o irmão acabara de trazer, Sofia confirmou a presença de cores discretas e de bolhas no esmalte. Afastando a rapariga, Ashley correu para olhar pessoalmente e verificar a autenticidade. Para dissipar todas as dúvidas, ativou a habilidade dos olhos de ouro vermelho e ficou chocado, sem saber o que fazer a seguir. Pegou na tigela, indicando que o item penhorado seria levado de volta. Mas não foi assim, porque a personagem principal não lhe permitiu que o fizesse. Porque, de acordo com as regras, a falsificação deve ser destruída. Vendo que não podia fazer nada, Hall despediu-se e caminhou em direção à saída. A líder do esquadrão também ficou descontente. Quando saiu, chamou Matthew de idiota que tinha prejudicado uma causa importante. Ainda não sabia e não compreendia que assunto importante estava a ser discutido. Mas de uma coisa tinha a certeza. Havia aqui algum tipo de plano secreto. Indignada com o facto de a família Patterson ter sido enganada por algum rapaz de província, Bárbara ordenou a OS guardas que o alcançassem, lhe partissem os membros e o afogassem no rio. Mas a personagem principal aconselhou a não fazer coisas imprudentes, uma vez que a companheira com quem Ashley estava tem um estatuto especial e é melhor não brincar com ela. A mulher ouviu e prometeu ser mais prudente. Entregou-lhe o certificado de aceitação, agradeceu a ajuda e a amabilidade e disse-lhe para não hesitar em contactá-la, pois ainda tem influência na cidade. Entregando imediatamente a escritura a Sofia, Brown disse que estava a transferir esta loja para ela em resposta à sua recusa de um presente caro. Perguntou-lhe se ainda o evitava e pediu-lhe que o aceitasse, uma vez que era especializada em antiguidades. O grau de favor aumentou 1 ponto, total 94, amor. O grau de favorecimento aumentou apenas 1. Parece que Sophie não é gananciosa por dinheiro, mas o valor da reputação voltou a crescer significativamente. A rapariga correu para abraçar Matthew, prometendo gerir a loja adequadamente para ele. A reputação chegou EOS 480 mil. O jovem viu uma rapariga streamer que estava a fazer streaming secretamente e percebeu por que é que o indicador voltou a subir acentuadamente. E Emma Dias ficou feliz porque, com a ajuda das transmissões, poderia tornar-se rica e popular. Sofia não conseguia acreditar que se tinha tornado dona da loja, estava incrivelmente feliz. Parecia-lhe que era um sonho. O irmão veio dar os parabéns à irmã, mas em resposta ouviu um grito de que não ousasse pisar a porcelana. A rapariga perseguiu-o, chamando-lhe Mason desagradável, que tinha partido tantas antiguidades caras e nenhum dos seus argumentos de que estava a cumprir ordens poderia detê-la. Matthew, que interveio na quesilha entre familiares, riu-se da reação da menina e pediu-lhe que se acalmasse. Mas ela não perdoou o facto de o irmão ter partido milhões de produtos na sua loja. Olhando maliciosamente para a escaldante Sophie, o rapaz mostrou-lhe uma garrafa de líquido cor-de-rosa. A personagem principal comprou 3 garrafas por 30 mil pontos. Restaram mais de 450 mil. Com a ajuda do Elixir, sugeriu que o novo dono restaurasse todas as antiguidades e deixasse a tigela do gato apenas para publicidade. A menina disse que o Elixir era bom, mas também precisava que ele soubesse que o copo do gato era, na verdade, um verdadeiro copo de vinho glaciado. A visão de raios X foi adquirida com sucesso. O saldo de pontos de reputação é de plus 350 mil. Ashley Hall recusou muito dinheiro por causa de uma loja em que tudo foi destruído. Teria de ser um completo idiota para não suspeitar da presença de tesouros aqui. A habilidade foi ativada. Precisas de procurar qual o segredo que está escondido aqui. Esta é a capacidade de ver através. Parece que Matthew encontrou algo que não é visível ao olho comum. Nesse momento, Sofia aproximou-se para mostrar o primeiro produto restaurado. O vilão principal, que tem visão de raio-x, ficou confuso com o que viu e só sabia dizer o quão grande era. A menina, pensando que ele estava a falar de antiguidades, pegou-lhe ao colo e confirmou que o vaso era mesmo grande, mas não era um vaso, mas sim um jarro. Foram interrompidos por Emma, que queria propor cooperação. Ver as belezas francas em tão pouco tempo fez o rapaz sentir-se mal. Por fim surgiu o efeito da visão raio-x, e o jovem, recuperando o juízo, perguntou o que queriam exatamente dele. Filmar o seu dia a dia ou o quê? O streamer confirmou os seus palpites.
oferecendo-se para dividir o lucro em 50-50ths, ou até 60-40ths, sendo 60% para ele e 40% para ela. Vendo o seu olhar pensativo e temendo a recusa, apressou-se a oferecer 70-30ths, depois 80-20ths. Não obtendo resposta, fez 90-10 a favor dele, dizendo que esta era a sua última palavra porque ele não a podia obrigar a trabalhar de graça. Finalmente, quebrou o silêncio e perguntou-lhe se ela o achava realmente tão mesquinho. A rapariga opôs-se, admitindo que recebeu centenas de milhares em apenas transmissões. Mas o rapaz não se interessou pelo dinheiro. Disse que ela podia disparar sobre ele e levar tudo para si, mas com uma condição. A dona Diaz não sabia se ficava contente ou não, porque não se sabia o que queria pedir em troca. A condição era que ela assinasse um contrato de 10 anos e atendesse à sua primeira chamada. Os únicos motivos válidos para a não comparência eram a doença, o terremoto e o nascimento de um filho, todos os quais Brown inventou para garantir uma fonte estável de reputação para si. Sem hesitar um momento, a menina aceitou a oferta, e quem assistiu ao que estava a acontecer em direto escreveu vários comentários. Uns apoiaram-na e outros pensaram que se tinha vendido. Matthew disse a Mason para ficar e ajudar a irmã a limpar a confusão, avisando-o que voltaria tarde, mas Sofia prometeu esperar por ele. O vilão principal decidiu que há sempre muita gente aqui durante o dia. Por isso voltará para buscar os tesouros a altas horas da noite. A Emma ficou encantada ao ver o carro cool. Sentada num carro luxuoso, a menina continuou a transmissão em direto. De repente, o novo empregador começou a aproximar-se demasiado dela, o que a assustou. Ela implorou-lhe que não fizesse nada de errado, dizendo que estava a vender arte e não um corpo. Mas em resposta ouvi que me considerava demasiado. Só me queria ajudar a apertar o cinto. Os pontos de reputação dispararam novamente. O arquivilão ficou satisfeito. O sistema não conseguia sequer imaginar que uma reputação que antes pertencia exclusivamente a OS heróis pudesse ser conquistada tão facilmente na era do entretenimento e no reinado do trânsito. Desta vez, Brown decidiu levar o streamer para uma reunião com a sua equipa de consultores privados que acabava de se reunir aqui na margem do rio. Raparigas com cara de modelo correram para o encontrar, competindo entre si para dizer ao chefe que precisavam de aumentar o bônus. Prometeu a cada um deles que o bônus seria duplicado este mês. O protagonista, satisfeito mas cansado, voltou a sair, deixando os seus consultores em casa. Uma mulher aproximou-se dele que não estava entre as anteriores. Esta é Amanda Stewart, secretária pessoal de Matthew. Disse-lhe para parar de agradar a AOS funcionários, pois estão apenas a encher os bolsos e estão a conduzir os negócios de forma caótica. E agora há também muita perda nos fundos de ações. Mas o proprietário, ainda impressionado, disse que não há lucro sem prejuízo. Amanda disse ainda que Catherine Wilson veio hoje, mas como ele não estava cá, foi para a sua vivenda. Matthew sabia por que é que ela vinha. Aparentemente, ela decidiu baixar a cabeça erguida à frente dele. Virou-se para Diaz e disse que precisavam de IR para a casa dele. Não foram de carro, mas navegaram num iate. Catherine estava na varanda, à espera do dono da casa. Não o viu aparecer, apenas ouviu uma voz que se perguntava por que o procurava. Olhando para ele, ela disse com amargura que ele tinha ganho numa reunião familiar. Todos concordaram unanimemente com a sua proposta de assumir o controle da sua corporação por 10 mil milhões. A resposta foi inesperada. O Mateus disse que mudou de ideias e não precisava disso. Dona Wilson estava com medo de imaginar o que mais este homem baixo poderia inventar. 10 mil milhões já é um preço muito baixo, mas a personagem principal lembrou que foi ela quem começou a cooperar com Lucas a meio do caminho, o que lhe estragou o ânimo. E agora ela deveria pensar no seu comportamento. Enquanto Brown enchia o copo, a rapariga pensava no que fazer. Segurando as lágrimas, disse que sabia que ele a queria. Esticando a blusa, disse que concordava com isso. O vilão elogiou-a e disse-lhe para continuar. Emma estava com medo que a sua transmissão fosse novamente bloqueada para tal vídeo. Mais de 500 mil pessoas já assistiram à transmissão. E assim a sala de transmissão em direto fica bloqueada para sempre à pornografia. Catarina chorou, de cabeça baixa, e o vilão principal disse que a rapariga mais nobre e talentosa da cidade lhe tirou as roupas luxuosas, expondo o corpo com que inúmeros homens sonham. A SRA. Wilson recusou-se a acreditar que estava destinada a ser desonrada por este sacana. Matthew aproximou-se e atirou o casaco por cima dela. Admitiu que realmente a queria,
mas não queria ver lágrimas no seu rosto, mas queria que ela fosse ter com ele por sua própria vontade. Quando a menina se limpou, Brown disse que a partir desse dia todas as suas empresas e finanças foram colocadas sob o seu controle, incluindo o plano de redesenvolvimento da Cidade Velha e a Wilson Corporation. Mas por que é que ele transfere centenas de milhares de milhões de bens para a custódia dela? Porque não a conhece? O rapaz disse que acreditava no gênio dela. Aos 18 anos foi estudar para o estrangeiro, estudar gestão de empresas, e aos 21 puxou a família Wilson da falência para o topo. E se ela não tivesse sido interferida, o valor da sua corporação era de 100 mil milhões. Ao longo dos anos, Matthew tornou-se a primeira pessoa que a compreendeu e apreciou. Durante todo este tempo, ela viu-o como um mau tempo. E, na verdade, ele acabou por ser o único que foi honesto com ela e confiou sinceramente nela. Um indicador de favor. Graças a este rapaz, voltou a recordar as suas ambições no mundo dos negócios, de que sonhava tornar-se a primeira mulher CEO, mas colocavam sempre raios nas suas rodas e subestimavam o seu talento. Catherine prometeu cuidar dos bens de Brown, desde que este cumprisse as suas 3 condições: despedir a sua equipa de consultores privados, permitir-lhe agir como bem entendesse e conceder-lhe todos os direitos de gestão sem que ele interferisse pessoalmente em qualquer das suas decisões. As condições foram imediatamente aceites. Matthew notou o quão profissionalmente foram apresentadas por ela. O sistema não se enganou, confirmando o talento da empresária. A menina ficou surpreendida com um acordo tão rápido e incondicional. Ele realmente confia tanto nela e trata-a bem. O seu favor subiu para 50. Gratidão. O personagem principal ficou satisfeito com a sua decisão de se conter agora, pois se tivesse aproveitado a situação, definitivamente não teria conseguido no futuro também. Os pontos de orgulho do céu que ele possui e recebe ao completar tarefas são importantes para ele. Satisfeito com a solução resultante para a questão, Wilson despediu-se, mas ouviu em resposta que não devia despedir Amanda e deixá-la fazer o que quisesse com os restantes. Tal pedido desiludiu um pouco o novo funcionário. Ela quase acreditou na sua confiança incondicional, mas ele ainda assim decidiu designar um espião. A reputação aumentou em mais de 300 mil, resultando em mais de 720 mil, a altura em que Emma estava a morrer de tristeza porque a sala de transmissão estava bloqueada para sempre. Ela queixou-se que tinha acabado de ganhar um grande número de telespectadores no ar, e o número de subscritores ultrapassou os 100 mil, e então foi banida. Matthew prometeu resolver este problema. A menina nem lhe deu ouvidos. Decidiu que ele estava apenas a gabar-se, mas o dono já tinha falado com um certo Edgar, pedindo-lhe para desbloquear Emma Diaz, e prometeu convidá-lo para um bom descanso. Veio logo uma videochamada, o próprio realizador ligou para o streamer e informou sobre o desbloqueio, e perguntou também por que é que ela não disse logo que o grande Buda estava atrás dela. De que tipo de Buda estamos a falar que nem o próprio chefe do site se atreve a desagradar-lhe? Emma agradeceu ao chefe. Ele entregou-lhe um cartão de visita, dizendo que ela só lhe podia ligar quando precisasse de tirar baixa médica ou de maternidade, e também avisou que os táxis não vinham aqui. Por isso, deixá-la escolher qualquer carro na garagem e devolvê-lo mais tarde. Ao sair, a menina ficou a pensar com que tipo de autoridade tinha contactado, uma vez que o diretor-chefe tinha medo dele. Uma vez na garagem, os seus olhos começaram a correr soltos. Uma abundância de carros caros num só lugar, qualquer um dos quais ela pode escolher. Ela queria algo mais simples e barato, mas não encontrou nada adequado. A escolha recaiu sobre o Porsche, que parecia ser o mais modesto do que existia. O homem, cuja alcunha soa a marido de Emma, já imaginava que a mulher o traíra e agora conduzia o carro de outra pessoa, esperando que ela acabasse com o assunto. Chegada à casa, a menina ligou a transmissão em direto, onde partilhou com os seus telespectadores a alegria de desbloquear, e foi tomar banho, deixando o telemóvel no quarto. Entrando na casa de banho, ficou um pouco preocupada porque da última vez um tarado tinha vindo ter com ela e tentado arrombar o apartamento, mas acalmou, pois o polícia tinha o ameaçado e era pouco provável que voltasse a aparecer. Ela ficou sob as correntes de água morna a trautear uma canção, e não ouviu o estranho entrar na sala. Os espectadores viram o convidado indesejado e escreveram nos comentários que Emma estava em perigo e que algo tinha de ser feito. Quando a menina saiu do banho, viu um homem anormal que ligou à sua mulher
e disse que queria ficar com ela para sempre. Ela atirou-lhe uma toalha à cara, exigindo que ele saísse agora. Mas ele, tendo perdido completamente o controlo, começou a gritar que ela o tinha traído. E nenhum dos seus argumentos de que nem sequer se conheciam, e ela lhe estava a pedir para simplesmente se ir embora, poderia trazê-lo de volta ao juízo. Gritou que queria que ficassem juntos para sempre. Ateou fogo e deitou uma mistura inflamável para uma garrafa. O fã ficou feliz com a ideia de que iriam morrer juntos. Depois, decidiu que iria queimar todo o edifício para que o maior número possível de pessoas morresse e não ficassem sozinhas. Todas as tentativas de pedir ajuda foram em vão, exatamente o mesmo que tentar salvar-se. Percebendo que não tinha qualquer hipótese, pegou no telefone, que ainda estava no ar, e decidiu despedir-se dos telespectadores. Mas estes pediram-lhe que não desistisse e ligasse a Matthew Brown. Assim que isso não lhe ocorreu, começou a ter esperança. Marcando freneticamente o número, ela ouviu que a pessoa que ligou tinha desligado. E aqui está ela novamente, numa situação desesperada, a despedir-se para sempre dos seus assinantes. Alguém derrubou a porta de fora, pelo que a polícia chegou mesmo. Foi o patrão que chegou na hora certa, com mais de 1 milhão de pessoas no ar. Colocou-lhe uma máscara e disse que estava a ver a transmissão dela, e quando ela ligou, ele já estava a caminho. Por isso não atendeu a chamada. Depois, pegando na menina ao colo, levou-a para fora do edifício em chamas perante mais de 2 milhões de espectadores. Um admirador anormal já os esperava na rua, imaginando-se seu marido, e voltou a acusar a menina de traição. E ateando fogo a outra garrafa de mistura inflamável, gritando que os dois precisavam de morrer, preparou-se para a lançar contra o jovem casal. Na próxima edição descobrirás o que aconteceu à personagem principal, as suas raparigas, bem como as novas tarefas do arquivilão.